Olá, tudo bem? Meu nome é Paulo Faria, sou advogado, trabalho em Goiânia, mas atuo em todo o Brasil e sou defensor constituído do ex-deputado federal Daniel Lúcio da Silveira, condenado a 8 anos e 9 meses por crime de opinião, que não existe aqui no nosso país. Então eu vou falar um pouquinho sobre Daniel Silveira e o seu caso. Quem é Daniel Lúcio da Silveira? Daniel Lúcio da Silveira, um ex-deputado federal que foi preso no dia 16 de fevereiro de 2021, por volta de 23 horas. O deputado Daniel Silveira acaba de ser preso no Rio de Janeiro. Porque ele publicou um vídeo nas redes sociais não totalmente agradável aos ministros do Supremo Tribunal Federal. De ofício, o que é de ofício? O juiz determinou a prisão em flagrante do parlamentar, então, à época. Isso é possível? Em nosso ordenamento jurídico, isso não é possível. O juiz não pode decretar a prisão se não houver um pedido ou da polícia ou do Ministério Público, que é o titular da ação penal. No nosso país vigora o sistema acusatório, onde o Ministério Público é quem deve tomar a iniciativa de persecução penal e determinar se fulano ou beltrano deve ou não ser preso. Então, nesse dia 16 de fevereiro de 2021, Daniel Lúcio da Silveira foi preso em flagrante na sua residência em Petrópolis por ter publicado um vídeo. Não foi respeitada a sua imunidade formal e material do artigo 53 da Constituição Federal. Ou seja, o ministro Alexandre de Moraes ignorou completamente esse privilégio constitucional dado aos deputados e senadores, que é a imunidade parlamentar. Então, nessa noite de 16 de fevereiro de 2021, Daniel Silveira foi levado à sede da Polícia Federal no Rio de Janeiro. E de lá, ele permaneceu até que a Câmara dos Deputados votasse a manutenção ou não da prisão que ocorreu, salvo melhor juízo, em 19 de fevereiro de 2021. Por 364 votos, a prisão de Daniel Silveira foi mantida. Está encerrada a votação. A mesa vai proclamar o resultado. Sim, 364 votos. Então, Daniel Silveira foi confirmada a sua prisão pela Câmara dos Deputados. Ou seja, a cabeça dele foi entregue a Alexandre de Moraes, por Arthur Lira, presidente da Câmara. E então Daniel Silveira ficou em prisão, enjaulado, até o dia 14 de março de 2021, quando a sua prisão preventiva foi convertida em prisão domiciliar, com o uso de tornozeleira eletrônica, e o único perímetro que ele poderia circular era dentro da sua residência em Petrópolis. Ali ele permaneceu então até o dia 24 de junho de 2021, quando, por supostos descumprimentos de medidas cautelares, ou seja, supostas violações à tornozeleira eletrônica, o ministro Alexandre de Moraes determinou que ele fosse reenviado à prisão. E aí determinou nova prisão preventiva e que ele fosse levado ao batalhão da Polícia Militar no Rio de Janeiro. E lá ele permaneceu preso preventivamente até o dia 8 de novembro de 2021, quando ele obteve a liberdade, porém com o uso de tornozeleira eletrônica. A partir daí, a ação penal já foi instaurada, já tinha ocorrido a própria instrução processual, testemunhas. E no dia 20 de abril de 2022, Daniel Lúcio da Silveira foi condenado a 8 anos e 9 meses de prisão em regime fechado e multa de 35 dias multa, que corresponde cada dia multa a 5 salários mínimos, que hoje dá em torno de R$247 mil por crime de opinião, que não existe no nosso ordenamento jurídico. Inventaram um crime de opinião. As mesmas pessoas que foram supostas vítimas do vídeo
publicado em 16 de fevereiro de 2021, foram os mesmos que o condenaram. O ministro Alexandre de Moraes, além de ser vítima, suposta vítima, ele foi o acusador, ele foi o promotor, ele foi o auxiliar do promotor, ele é hoje, atualmente, quem executa a pena de Daniel Lúcio da Silveira. Então, em nosso ordenamento jurídico, trata-se de uma das maiores aberrações jurídicas da história do nosso país, onde o ordenamento jurídico, a Constituição, foram jogados na latrina e puxada a descarga. Até então, Daniel Lúcio da Silveira estava no mandato parlamentar de deputado federal pelo PTB do Rio de Janeiro. Quando foi em 1º de fevereiro de 2023, ele deixou de ser parlamentar. No dia seguinte, Alexandre de Moraes determinou a sua prisão preventiva por supostamente descumprir medidas cautelares. E aí foi levado ao presídio de Bangu, no Rio de Janeiro, para que ele fosse posto em jaula. Daniel Silveira foi enjaulado como um animal. Ele não foi tratado como ser humano, ele foi tratado como um animal. E aí, a partir desse dia 2 de fevereiro de 2023, até hoje, Daniel Silveira está preso em Bangu 8, no Rio de Janeiro. É importante informar que no dia 21 de abril de 2022, no dia seguinte à condenação pelo Supremo Tribunal Federal desse crime, suposto crime de opinião, onde Daniel Silveira foi condenado a 8 anos e 9 meses de regime fechado, por supostamente ofender ou tentar abolir o Estado de Direito. Daniel Silveira foi condenado pela Lei de Segurança Nacional, que tinha sido revogada meses antes. Outra aberração jurídica que é inacreditável em nosso ordenamento jurídico. Mas o que era ruim poderia piorar. Em 21 de abril, o presidente Jair Messias Bolsonaro concedeu a graça presidencial a Daniel Lúcio da Silveira, determinando que as penas fossem extintas, tanto as penas privativas de liberdade quanto as penas de multa. Mas em 23 de maio de 2023, o Supremo Tribunal Federal, em um ato absolutamente ilegal e inconstitucional, revogou a graça presidencial e determinou que Daniel Lúcio da Silveira deveria cumprir 8 anos e 9 meses de cadeia em regime fechado por crime de opinião, que está até hoje cumprindo. Julgando improcedentes as arguições de descumprimento de preceito fundamental e dos votos dos ministros Alexandre de Moraes, Luiz Edson Fachin, Luiz Roberto Barroso, Dias Toffoli e Carmen Lúcia, acompanhando a relatora na rejeição das preliminares e no juízo de procedência das ADPFs para reputar inconstitucional o decreto presidencial impugnado. Então, com essa revogação da graça presidencial, por suposto favorecimento e entendimento dos ministros do Supremo, lembro você, vítimas que condenaram suposto algoz. Isso é inaceitável num Estado democrático de direito. Porque viola o princípio do juiz natural, viola o princípio da imparcialidade do julgador. Então, como esperar a imparcialidade de um juiz se ele é a suposta vítima? Então, é inacreditável que nós vivemos de 2019 com a instauração de ofício do inquérito 4781, e esses fatos ocorridos com Daniel Silveira são frutos desse inquérito aberto em 2019, que completou agora 5 anos. Então, tudo isso que está acontecendo com Daniel Lúcio da Silveira é o que está acontecendo com o nosso país. Insegurança jurídica total, ditadura da toga completa e sem nenhum respeito à Constituição Federal e a nenhuma lei. Aliás,
o que o ministro Alexandre de Moraes e seus pares estão fazendo é a aplicação do direito penal do inimigo, onde o Estado visa aniquilar aquele que é seu inimigo, que é justamente o desafeto de Alexandre de Moraes, Daniel Lúcio da Silveira. Depois que Daniel Lúcio da Silveira foi preso em fevereiro de 2023 e ele passou a cumprir pena em regime fechado, começou-se então a contar o prazo para que ele fosse progredido de regime, ou seja, a progressão legal de regime que nós temos aqui no Brasil, a Lei de Execuções Penais, a LEP. E consta na referida lei que quando o apenado conclui um certo percentual da pena, ele tem direito à progressão de regime, do fechado para o semiaberto e do semiaberto para o aberto. Então, Daniel Lúcio da Silveira, apesar de uma condenação inconstitucional, ilegal, imoral e política, ele já deveria estar no regime semiaberto. Mas Alexandre de Moraes não quer. Por que ele não quer? Porque fizemos inúmeros pedidos de progressão de regime, informando a ele que Daniel Lúcio da Silveira estava com excesso de cumprimento de pena em regime fechado. Hoje, há 215 dias, ele deveria estar no regime semiaberto, mas Alexandre de Moraes não permitiu. Disse que o percentual que a defesa tinha apresentado não era válido e aumentou de 16% para 25%, apesar de existir no processo um documento do próprio gabinete do ministro dizendo que o tempo para a progressão correspondia a 16%. Mas ele determinou que esse documento não teria validade e que deveria ser de 25%, aumentando o prazo do regime fechado de 520 dias para 787 dias para que ele tivesse o benefício da progressão de regime. Absolutamente ilegal esse ato, totalmente fora da lei. Em razão dessa ilegalidade, ingressei com diversos pedidos de progressão de regime. Mas o que fez Alexandre de Moraes? Multou a mim. Aplicou uma multa por litigância de má-fé. Quero lembrar que quem tem o dever de punir o advogado é a OAB e não o juiz ou o ministro, quem quer que seja. Nesse sentido, ele usurpou a função da Ordem dos Advogados do Brasil. E mais, ele aplicou uma multa que não existe no Código Penal. Não existe no ordenamento jurídico em direito penal a multa por litigância de má-fé. Ele viola a Constituição, porque não há lei, não há pena sem lei anterior que a defina. Ele violou o Código de Processo Penal, porque não existe em nosso ordenamento jurídico pena de multa por litigância de má-fé em direito penal. E ele violou a Lei 14.752 de 2023, que aboliu a única pena que tinha no Código de Processo Penal, que era por abandono do advogado ao caso, que não existe mais. Então, essa forma que o ministro Alexandre de Moraes tem tocado esse processo, e agora ele é o juiz da execução penal. Quem decide se vai ou não progredir de regime é ele. Então ele é a vítima, ele é o acusador, ele é quem determina a investigação, ele é o juiz, ele foi o juiz que condenou e hoje ele é o juiz da execução penal. Então, ele é tudo. E nós questionamos, eu particularmente questionei em diversas petições, que ele é incompetente para ser. Ele era incompetente até para julgar, ele era impedido, era suspeito porque ele tinha interesse subjetivo na condenação do Daniel Lúcio da Silveira. Mesmo assim, com as arguições de suspeição que fiz, o tribunal entendeu que ele não era suspeito. Mas se fosse em um juízo anterior, um juiz de primeira instância ou de segunda instância dos tribunais dos estados, certamente haveria a aplicação do princípio da imparcialidade. E ele seria suspeito, ele não poderia julgar. E no dia do julgamento, em 20 de abril de 2022, eu disse, no plenário daquela corte, eu disse, se Daniel Lúcio da Silveira for condenado aqui hoje,
é uma condenação política, não é uma condenação jurídica, porque juridicamente o relator da ação penal 1044, o ministro Nunes Marques, acolheu todas as teses da defesa e absolveu Daniel Lúcio da Silveira de todas as acusações imputadas a ele pelo Ministério Público. Então, ele foi absolvido pela lei jurídica e ele foi condenado pela lei política. O deputado federal Daniel Silveira, ele não está sendo julgado juridicamente, porque se fosse juridicamente, ele não estaria nem sequer preso no dia 16 de fevereiro, não teria sido preso. Quando Daniel Silveira foi condenado, o ministro Alexandre de Moraes, o que ele fez? Ele bloqueou todos os bens de Daniel Lúcio da Silveira, bloqueou o salário, bloqueou conta, cancelou o CPF, cancelou o passaporte. Ou seja, Daniel Lúcio da Silveira hoje é um morto-vivo, porque ele não tem personalidade própria. Ele é uma figura inexistente em nosso ordenamento jurídico. Ele existe como pessoa, mas ele não existe como cidadão. Alexandre de Moraes conseguiu fazer isso. Ele simplesmente anulou Daniel Lúcio da Silveira. Foi isso que aconteceu. E hoje, o psicológico dele, obviamente abalado, não consegue entender tamanhas ilegalidades, muito menos a mim, que estudei o direito, que sabe como que foi construído esse processo, como foi construída essa condenação, e apesar de demonstrar, desenhar e explicar cada ponto da ação penal de ilegal, ele foi condenado. Ele hoje não tem nenhum centavo de renda. O ano passado, diante da situação, quando eu fui visitá-lo, em julho de 2023, eu estive lá, fiquei chocado com a forma que ele estava sendo, como a família também estava passando, necessidade mesmo. Porque a esposa dele também teve as contas bloqueadas, teve os aparelhos de uso de advogada retidos, apreendidos pela Polícia Federal. A filha de Daniel Lúcio da Silveira, a mais nova, ela faz tratamento psicológico, porque por 2 ocasiões ela foi surpreendida na casa com Polícia Federal ingressando com arma em punho, com fuzil apontado para a cabeça. 2 vezes. A esposa, doutora Paola, também está abalada. Tem medo. Tem medo. A mãe, igualmente abalada. A outra filha também. As irmãs, da mesma forma. Então, Alexandre de Moraes conseguiu destruir uma família, assim como ele conseguiu destruir as mais de 1.500, 2.000 famílias do 8 de janeiro. Isso chama-se tortura. Tortura. Lei 9455 de 97. Quem tiver a curiosidade, basta pesquisar, que vai ver exatamente o que está acontecendo. A Constituição diz ainda que a pena não passará da figura do condenado. Mas nesse caso, passou, transcendeu, foi para filho, foi para mãe e chegou no advogado, que está sendo ameaçado, multado, por defender o direito do seu cliente. Então, a situação hoje emocional do Daniel Silveira é muito sensível, porque ele, ansioso para a progressão de regime, é um direito dele, pois até traficante, homicida, todos os tipos de cidadãos que cometem crimes têm o direito à progressão, mas Daniel Lúcio da Silveira não tem. Porque Alexandre de Moraes não quer. Não é porque não exista a lei e o direito, é porque Alexandre de Moraes não quer, porque ele persegue implacavelmente Daniel Lúcio da Silveira. É um desafeto pessoal. Ele disse, os atos dele são claramente para destruir e anular Daniel Lúcio da Silveira. E foi o que ele conseguiu até o presente momento. Mas a defesa nunca vai cessar
e eu nunca vou deixar de defender o direito dele, jamais. Pessoal, estamos aqui no Rio de Janeiro, estou aqui com o Gaia e falei com ele aqui, né, da lembrança que a gente tem do nosso muito além de deputado amigo Daniel Silveira. Nós sabemos que o sistema é extremamente sujo, colocou o deputado na cadeia que está aqui no Rio de Janeiro por conta de crime de opinião que não existe. E aqui a gente deixa aqui a nossa força. Não somos onipotentes, mas a gente tem um coração para poder falar e usar a nossa voz, para poder lembrar do Daniel Silveira. Eu tenho certeza que nenhum mal durará para sempre. Tenho certeza que esse vídeo vai chegar até você, nosso amigo, nosso irmão Daniel Silveira. Nós não desistimos, nós continuamos na batalha e nós não vamos parar até que todos que foram injustiçados possam resgatar a liberdade. E o seu nome é o nome que a gente mais fala aqui. O seu nome não foi esquecido, Daniel. Nós vamos resgatar a nossa liberdade, a sua dignidade. Hoje nós estamos na sua casa, lutando pela sua liberdade. Daniel, um beijo no caso, fique com Deus.